Olá, olá, olá! Muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas na nossa transmissão ao vivo de hoje, onde eu vou te conduzir em um processo de entendimento e também um processo emocional em que você vai poder, primeiramente, entender a importância do seu vínculo com a figura de sua mãe e, obviamente, fazer o que tem de ser feito. Liberar-se das dores e dos traumas em relação à figura materna. A gente, de uma forma superficial, e eu também, quando era leigo no assunto da mente humana, quando era jovem, eu pensava que um pai, uma mãe, era um ser humano como outro qualquer, que o vínculo entre um filho e um pai, um vínculo e um filho e uma mãe, era algo normal, como seria com um vizinho, com um familiar distante, mas isso não é verdade. A verdade é que o vínculo com a figura materna e paterna é de suma importância. E hoje, nessa live aqui, eu vou trazer para vocês a importância do seu vínculo com a sua mãe, beleza? Boa tarde, Dalciliones, boa tarde, turma. Esse é o assunto, então, de hoje, onde você vai poder se reconciliar com o seu passado, com a sua infância, em relação à figura materna. Vivi Stefanello, seja bem-vinda. Cleusa Vasconcelos, Kênia Mascarenhas, Bruna, na verdade, Bru Make Alves, ou Mac Alves, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ter na mente que existe um tipo de condução dos seus pensamentos que é mais superficial, que é dentro do racional. É onde a sua boca fala o que a sua racionalidade conclui. Então as pessoas dizem que querem ser felizes no seu casamento e ferram o próprio casamento através de atitudes. As pessoas dizem que querem prosperar, que querem enriquecer, mas a conta bancária está lá, as dívidas estão lá. As pessoas dizem que querem ter saúde, que querem ter vigor físico. As pessoas dizem que querem emagrecer, mas não emagrecem. Então, existe uma mente racional, que é essa aí que faz essas conjecturas. Existe uma mente subconsciente, ou nós podemos chamar essa mente da mente co-criadora, que essa faz a realidade acontecer. Você, feita a imagem e semelhança do Criador, cria a sua realidade através dessa sua mente consciente, ou podemos chamar de uma consciência co-criadora, que essa consciência co-criadora é que realmente faz você ter o relacionamento que tem. Essa mente co-criadora faz você ter a conta bancária que tem. Essa mente co-criadora faz você ter o corpo, a aparência, a saúde que tem. Então, a essência do nosso trabalho aqui é justamente despertar você para a sua mente co-criadora, para o seu subconsciente, para todas essas informações que estão debaixo do tapete da sua mente e que estão causando um destino de sofrimento. E hoje, em especial, nós estaremos falando sobre a importância da figura materna na sua vida. E eu vou te conduzir aqui em uma autoliberação, onde você vai poder se libertar dos traumas relacionados à sua mãe. Então vamos lá, para a gente já ir entrando dentro do processo que é de transformação e não só de informação, de transformação. Coloca aí nos comentários como foi ou é a sua relação com a sua mãe. É boa? É ruim? É mais ou menos?
O que é que te incomoda na sua mãe? Porque é através desses mecanismos subconscientes que você acaba sabotando a sua vida em vários aspectos. Coloca aí nos comentários, bora lá. Vera Carvalho, seja bem-vinda. Senhorita Cambuí, seja bem-vinda. Boa tarde. Quem está chegando aí, vai dando uma boa tarde, vai dizendo de onde você está falando. Temos aqui matogrossenses. Tem uma pernambucana, Elda. Seja bem-vinda. Kênia Mascarenhas. Depois que eu comecei a pedir bênção à minha mãe, nossa relação mudou. Que interessante, Kênia. Muito interessante. E isso acontece por causa do seguinte, exatamente por conta disso que eu estou explicando aqui para você. O seu subconsciente faz algumas associações que você não conhece e que nós estamos aqui para esclarecer. Essas associações levam à sua autoimagem. Então, o juízo de valor que você faz da sua mãe se volta para você como uma autoimagem em relação ao pai e em relação à mãe. Então, hoje o assunto é mãe. Então, se você faz um juízo de valor que a sua mãe é grossa, você projeta sobre si um comportamento grosseiro. Você não vai conseguir ser carinhosa se você julga sua mãe como grossa. Se você julga sua mãe como fracassada no trabalho, você começa a projetar sobre você a imagem de alguém fracassada e você começa a fracassar no seu trabalho. Se você sente pena da sua mãe porque ela foi abandonada pelo seu pai, você projeta sobre você um sentimento de abandono e também um destino de ser abandonada pelo seu marido. Os sentimentos de raiva, pena, vergonha e medo são sentimentos que te entrelaçam, que te emaranham aos destinos dos seus pais. Não só ao destino, mas o juízo de valor que você faz em relação à sua mãe. Então, é necessário que você modifique o seu juízo de valor. E quando você pede bênção para sua mãe, benção, mãe, é um costume que eu tenho, eu peço bênção ao meu pai e à minha mãe. Quando você pede bênção, você está em uma postura em ordem, hierárquica. Você considera, se referencia como menor diante da sua mãe na relação com ela. Então, quando você pede bênção, é porque você sente, considera, faz um juízo de valor que a sua mãe é superior a você. E isso é uma verdade. E isso traz um excelente efeito na sua própria vida. Por quê? Se ela é superior a você, você recebe dela a vida, o sucesso, a realização. Você recebe dela tudo que vem da vida. Você, mesmo que ela tenha, por exemplo, tenha tido um destino difícil, mesmo que ela tenha sofrido com muitas coisas, você, olhando para ela e pedindo bênção, você acaba tendo uma referência de superioridade em relação à sua mãe, e isso traz para você um sentimento de que recebe da vida. Então, o contrário é extremamente danoso. Quando você acha que a sua mãe não tem nada para te oferecer, que ela não seria digna ou não teria a dignidade suficiente para
te abençoar, para fazer algo por você, para prover você, você acaba vivendo uma vida mais conturbada em vários aspectos. Além de vamos lá. A Kênia está até esclarecendo. Eu não pedi a bênção, eu decidi pedir de um tempo para cá. E percebi que mudou muita coisa. Eu não pedia porque não a admirava. Tá vendo? Você agora, admirando a sua mãe, você começa a se admirar. O juízo de valor que você faz em relação à sua mãe é um juízo de valor que você projeta sobre a sua própria autoimagem. E você se sentindo mais capaz, você acaba sendo mais capaz. A autoimagem, as crenças de identidade, com o que eu me identifico, são fundamentais para que você consiga capacidade ou não de alguma coisa. Então, a Neali está comentando: tenho dificuldade de aceitar minha mãe. O que acontece, Neali, é o seguinte: quando você está na sua infância, você tem, como todos nós temos, uma mentalidade lúdica, fantasiosa, de onipotência. Você acha, como criança, que você pode tudo. Então, as expectativas de uma criança, elas são sempre muito altas. Então, uma criança muitas vezes faz uma expectativa que vai ganhar aquele videogame maravilhoso que acabou de lançar. Mas ele não ganha. E sente uma frustração. A criança acha que vai ganhar uma boneca que a coleguinha da escola tem e não ganha. E isso leva a uma frustração. A criança acha que ela pode construir uma mãe diferente. Uma mãe que seja, por exemplo, mais carinhosa, ou uma mãe que tivesse um bom trabalho, um bom emprego e que ganhasse bem e que pudesse dar dinheiro. A criança fica imaginando aquilo, mas aquilo não acontece. A criança fica achando que ela pode fazer um pai presente, sendo que o pai separou da mãe, está longe, aparece muito de vez em quando, mas a criança fica na mente com aquela expectativa de que o pai fosse daquela forma. E essa expectativa permanece no adulto. Expectativas de cobranças, de mudanças no comportamento ou na história de vida da sua mãe que não são possíveis de acontecer. E toda vez que você tenta fazer algo que não é possível, você acaba tendo uma grande decepção, porque você não vai conseguir. Você acaba gastando muito o seu tempo naquilo. É como se você quisesse empurrar um carro ladeira acima. Você pode até tentar, mas o carro não vai subir ladeira acima. Você não tem força suficiente para aquilo. E enquanto você está ali tentando, você está fazendo força. Às vezes o carro está ali parado e você tentando, não vai. É como se você estivesse tentando levantar uma pedra de 3 toneladas. Você vai ficar em volta daquela pedra ali, puxando e não vai conseguir fazer. E enquanto isso a sua vida passa. Enquanto isso você está sabotando o seu relacionamento, o seu trabalho, tá? Então é necessário que, passada a infância e chegando a gente agora em uma vida adulta, nós possamos olhar com clareza e com sobriedade diante daquilo que realmente pode ser mudado, não numa fantasia infantil que ficou na infância, mas que mora dentro do seu coração quando você tem as expectativas em relação à sua mãe, e é quando você quer o quê? Mudar a sua mãe. Ou seja, quando você diz: eu não consigo aceitar minha mãe. Por que você não aceita a sua mãe? Porque dentro de você, você tem uma mãe idealizada. Uma mãe idealizada pela criança que você foi. E enquanto você morar nesse sentimento infantil da criança que você foi,
você terá posicionamentos infantis diante das suas amizades, diante do seu trabalho, você terá resultados infantis nas suas finanças, no seu relacionamento. Então, por isso é necessário realizar esse movimento de aceitar a sua mãe como é, concordar que ela seja assim, porque não adianta tentar mudar. E por quê? Se você tentar mudar, se você quiser lá no seu subconsciente mudar a sua mãe do jeito que ela é, você acaba se condenando a ser semelhante ou atrair para você um cônjuge, um marido, um namorado semelhante. Você acaba se condenando a ter um filho, uma filha que vai ser igualzinho à sua mãe no comportamento dela. Ou seja, você atrai aquilo que você rejeita no comportamento da sua mãe para o seu próprio destino ou para as pessoas que estão à sua volta. A Gislaine Garcês está falando: já fiz várias liberações com minha mãe, mas percebo que acabo repetindo o sofrimento dela. É importante, Gislaine, para que você se libere dessas expectativas infantis, que você perceba qual é o sofrimento que você está repetindo. Coloca aí nos comentários qual é o sofrimento que você está repetindo. Por quê? Se você está repetindo o sofrimento no relacionamento que a sua mãe teve, você tem que olhar para as dores, sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo em relação aos relacionamentos que ela teve e liberar essas imagens da sua cabeça, dizendo: mãe, tá tudo bem que a senhora teve um trabalho pesado que te pagava muito mal. Mãe, tá tudo bem que a senhora faliu a sua empresa. Mãe, tá tudo bem que a senhora foi traída pelo meu pai. Eu não posso me envolver nisso, porque se eu me envolver nisso, além de eu perder o meu tempo, além de eu gastar a minha energia, eu ainda vou sabotar a minha vida. Então, as pessoas às vezes têm uma certa percepção de que quando a gente fala de reconciliação com a mãe, de liberar os seus traumas com a sua mãe, de perdoar a mãe, é para quebrar o galho da mãe. Então tá bom, né? Eu, que sou superior, vou perdoar a minha mãe que está me devendo. Mas não é isso. A sua mãe não precisa que você a perdoe. A sua mãe não precisa dessa, digamos assim, dessa migalha de perdão. Não, é você que precisa. Quando você se liberta dos seus traumas, das suas dores em relação à sua mãe, você estará melhorando a sua vida para não repetir os sofrimentos dela. A Jéssica está trazendo: doutor, em uma briga com a minha mãe, ela falou que deveria ter morrido e não nos damos mais bem, e depois disso não nos falamos. É o seguinte, gente, ela já falou, certo? Tem alguma coisa que vai mudar a fala dela? Não tem. Ela já falou. Isso vai ecoar no universo o resto da vida. Você sempre vai lembrar dessa fala dela. Ou seja, é algo que já aconteceu. Parece doido, parece maluco isso. Mas o que a gente fica brigando contra algo que não pode ser mudado é demais. E o que vocês não sabiam, e o que eu estou te trazendo aqui, é que o efeito disso é danoso, é pior. Então, a liberação é um processo onde você se desapega da sua expectativa infantil de onipotência de querer mudar o passado, de querer mudar as pessoas. Mãe é um ser humano como você. Se você tem filho, você tem uma filha, você é mãe. E você é perfeita? Não é. Está muito longe. Nós somos seres humanos e somos imperfeitos. E por isso nós estamos aqui, nesse caminho de melhoria, no caminho da perfeição. Mas vai demorar um bocado. Então é natural que uma mãe, que um pai diga, fale coisas pesadas. É natural que eles se enganem e cometam erros. Agora, se você vive brigando contra isso,
você se condena a cometer os mesmos erros. Então, Evolui Maria está trazendo aqui. Eu sofri uma surra aos, não está aqui quantos anos, mas não sei quantos anos, da idade da minha mãe. Apanhei até sangrar. Depois ela me banhou com salmoura. E foi assim a vida toda, de muita agressão física, emocional e psicológica. Agora eu te pergunto, Maria, você sofreu outras agressões na sua vida? Na sua vida adulta? É possível. É possível. Ou no mínimo teve várias situações na sua vida que você se sentiu agredida, que você se sentiu invadida no seu direito, que você se sentiu desprotegida, amedrontada. É possível que você nutra um sentimento de medo diante das situações do cotidiano que você não sabe de onde vem. E pode estar aí. Quantas pessoas eu conduzo para tratar crises de pânico? Né? Como médico psiquiatra, eu atendo em consulta médica, onde eu prescrevo, e eu também faço o processo de liberação emocional de traumas. Quantas pessoas eu atendo com ansiedade generalizada e pânico que a gente volta lá atrás e foi surra? Foi episódios específicos, às vezes foi uma só. Você ainda teve várias na infância. Mas tem pessoas que foram uma surra. E essa uma surra, desse evento, a pessoa adota um sentimento de medo, de risco iminente, de falta de proteção, que ela vive se sentindo amedrontada e desprotegida no trabalho, nas finanças, no relacionamento. A Cassim Pneus está falando: minha mãe nunca me deu carinho, amor, ela sempre ajudou meus irmãos e eu não. Agora que está idosa, doente, quem está cuidando dela sou eu, só que não consigo ter afeto com ela. Olha só que interessante. Os seus irmãos, de alguma forma, receberam o que ela tinha para dar. Você não. Então você atraiu para a sua vida a presença dela, para que você possa receber dela o que ela tem para dar, para que você possa tomar a sua mãe. Esse tomar é um receber ativo, é onde você percebe que ela tem coisas boas, e essas coisas boas você recebe, e isso te traz um efeito de autoimagem positivo. Maísa Cruz Vanderlei está falando: minha mãe faleceu com Alzheimer, ela era muito possessiva, e por mais que eu agradava, ela fazia comparação com outras pessoas, sempre me diminuindo. Já fiz liberação. Então, é o seguinte, é claro que a gente percebe quando a gente sente raiva, quando a gente guarda mágoa. A gente sabe que isso faz mal, todo mundo sabe que isso faz mal. Mas o que eu mais atendo são pessoas que vêm emaranhadas com situações de sofrimento do passado em relação à mãe, porque sentem pena. E ainda dizem assim: mãe, doutor, eu amo demais a minha mãe. Coitada da minha mãe. Ela morreu, ela quebrou a perna, eu cuidei dela acamada, tadinha. Recentemente eu atendi uma pessoa que veio exatamente com esse tema. Ela tinha um medo muito grande de ficar doente em cima de uma cama e de não ter ninguém para cuidar. E quando a gente foi liberar o trauma, qual que era o trauma? A mãe acamada com o fêmur quebrado e ela sentindo uma grande pena da mãe. E por incrível que pareça, ela já tinha quebrado a perna. A paciente já tinha quebrado a perna depois da morte da mãe. Ou seja, quando ela tinha guardada no subconsciente aquela imagem mental da sua mãe acamada, sofrendo,
com a perna quebrada e depois de alguns meses morreu, ela projetava sobre si mesmo aquilo como uma autocondenação. As pessoas acham que confundem a pena com misericórdia, com compaixão, mas não é. Não é. A pena é um sentimento danoso, é um sentimento que diminui a outra pessoa. Coitada da minha mãe. Como você se sentiria se alguém dissesse: coitado de você, fulana, coitado de você, fulano, pelo que você está sofrendo? Você acaba sentindo muito mal. Você não gostaria de ter pessoas sentindo pena de você. Então, quando você sente pena da sua mãe, você se entrelaça. E essa paciente e também cliente de sessão que veio, ela tinha quebrado já a perna e ela estava seguindo o mesmo destino da mãe. Porque nós criamos a nossa realidade através de imagens mentais. Vocês com certeza já ouviram falar na lei da atração. Quando você quer atrair um destino para a sua vida. Deixa eu diminuir esse ar aqui. Quando você quer atrair um destino para a sua vida, quando você quer atrair uma realização, quer entrar no emprego, quer emagrecer, quer um casamento, o que a lei de atração manda você fazer? Você cria uma imagem mental. Você fica imaginando você dentro daquela cena, no seu carrão que você está projetando ter, na sua casa, ao lado do homem maravilhoso que você projetou ter. Então você cria uma imagem mental e vive ela com muita emoção, e realmente Deus, a lei da atração, faz vir até você aquele destino. Porém, as imagens mentais que você nutre com raiva, pena, vergonha ou medo, você também atrai. Então essa paciente, ela sentia pena da mãe, que ficou acamada há vários anos, que quebrou a perna, e ela já tinha quebrado a perna também. A paciente, ela quebrou a perna depois que a mãe morreu. Então, o objetivo do que a gente está fazendo aqui é que você também consiga se libertar desse padrão de ressentimento, desse padrão de sofrimento que você traz da sua mãe. E quando existe um padrão claramente repetido e é nítido, minha mãe sofreu no trabalho, eu estou sofrendo no trabalho. Minha mãe sofreu no casamento, eu estou sofrendo no casamento. Dá para perceber, clareza, que tem um padrão repetindo. Minha mãe sofreu na saúde, eu estou sofrendo na saúde. Minha mãe era depressiva, eu sou depressivo. Minha mãe passou muita dificuldade financeira, eu estou passando dificuldade financeira. Então, quando é uma repetição direta, fica muito fácil de perceber o que está acontecendo e fácil de perceber a necessidade de você se liberar. E eu vou te conduzir um processo aqui, agora, onde você vai conseguir se liberar dos seus traumas em relação à sua mãe. Mas eu digo mais, que além desse padrão que foi específico da sua própria mãe, existem algumas outras associações que o seu subconsciente faz que você não sabia, que é a seguinte: a mãe, a figura materna, não só da sua mãe, mas da mãe dela, da mãe do seu pai, das suas avós, bisavós, tetravós e de todas as mulheres que te antecederam, trouxeram um arquétipo de mãe, que é um arquétipo que nutre, que sacia, que te provê das necessidades mais imediatas e básicas, porque toda mãe faz isso. O neném está com fome, ela põe no peito, a criança está de cocô, a mamãe troca, a criança está com fome, dá comida, mamãe não sei onde está minha roupa, está aqui a sua roupa. Então a mãe, ela supre uma necessidade imediata e principalmente sacia com o alimento. Então críticas de qualquer tipo, rejeições, mesmo que pela pena, ou mesmo que seja pelo medo da sua mãe, ou medo de repetir o destino dela, de qualquer tipo que tenha, quando você rejeita sua mãe,
você também rejeita a sua capacidade de se sentir saciada. E você começa a se sentir irritado, insatisfeito. Você começa a não se sentir saciada, principalmente com alimento. Então, qualquer treta que você guarde com a sua mãe te faz comer exageradamente, porque você tem dificuldade de absorver esse sentimento de saciedade, de satisfação, ou tendo na sua vida compulsão alimentar, obesidade, ou tendo na sua vida uma irritabilidade básica. Sua vida é irritada, você já se conhece irritada, você se sente insatisfeita, parece que nada está bom. E a própria depressão, julgamentos, críticas, rejeições em relação à figura materna também são causas comuns de depressão que eu atendo com frequência. Então, chegou a hora da gente fazer a nossa autoliberação. E a autoliberação é um processo muito profundo. Quem está aqui na live que já fez uma autoliberação, coloca aí nos comentários como foi para você, foi bom, o que você descobriu, como tem sido para você conhecer o nosso conteúdo aqui, principalmente a autoliberação. O que é autoliberação, Dr. Jim? E quem vai fazer a autoliberação comigo, já coloca eu aí, levanta uma mãozinha, se manifeste, esteja aqui presente, dispostos e disponíveis para fazer o que tem que ser feito. O que é uma autoliberação, Dr. Jim? Eu nunca fiz uma autoliberação. É um processo onde eu vou ligar uma música, essa música vai te permitir, em uma frequência, se emocionar com mais facilidade, e durante o processo você vai se permitir emocionar. Você não fica segurando o choro, não. Você não fica segurando raiva, não. Você não fica segurando pena, não. Você deixa vir os sentimentos que vêm do jeito que eles vêm. Porque é através do sentimento, é através da emoção, por isso se chama liberação emocional, porque se fosse só para você entender tudo que eu expliquei até agora, eu ia chamar de liberação racional, mas não adianta nada você entender tudo que eu expliquei e não fazer um processo emocional, onde você se prostra diante da grandeza da sua mãe, aonde você reconhece que as suas expectativas eram infantis, de querer mudar o passado que já aconteceu, onde você reconhece que querer mudar o jeito de ser da sua mãe ainda hoje é uma expectativa infantil, onde você desiste de mudar o jeito de ser da sua mãe, onde você recebe ela do jeito que ela é, você recebe a vida do jeito que ela é, onde você tem uma oportunidade de agradecer a sua mãe do jeito que ela é, pela vida que ela te deu, porque você deseja no seu íntimo, no seu centro, ser feliz. Você deseja dentro de você uma vida abundante e você recebe quem te deu a vida, a sua mãe. Então, é um processo onde você vai precisar ficar pelos próximos 7 ou 8 minutos aproximadamente em um lugar onde ninguém vai te incomodar, onde você vai poder fechar os seus olhos, onde eu vou te conduzir um exercício de respiração e relaxamento e vou te conduzir em algumas visualizações e vou te sugerir que faça algumas falas. Falas essas que representam verbalmente uma mudança que precisa acontecer no seu coração. Então, quando você disser as palavras que eu vou conduzir você, sinta como verdade dentro do seu coração aquelas palavras. Não fala só da boca para fora, não. Tá? É isso. Então, pronto? Vocês estão prontos? Me deem um feedback, por favor, sobre o volume da música. Quer que aumente ou abaixe um pouquinho a música? Tá bom assim? A transmissão tá boa? Estão me escutando? A minha imagem tá boa? Me dá um feedback aí pra gente começar a autoliberação. E quem vai fazer, coloca eu aí, que eu quero todo mundo pronto. Quem não for fazer, vai fazer outra coisa. Mas se você está aqui, esteja presente para fazer o que tem que ser feito. E mesmo que você esteja em alguma atividade que você não possa fechar os seus olhos, imagina cada cena. Mesmo que você não possa fechar os seus olhos porque você está em alguma atividade, imagina cada cena. Permita-se emocionar,
diante desse processo que eu estou te conduzindo. Vale a pena. Tem muita coisa em jogo. Tem em jogo a sua saúde, tem em jogo as suas finanças, tem em jogo os seus relacionamentos, tem em jogo a sua capacidade de se sentir feliz. Dependendo do trauma que você tem com a sua mãe, qualquer área da sua vida pode estar sendo sabotada por essas críticas e julgamentos que você tem em relação à figura materna. Então, esteja presente, disposto, disponível para fazer o que tem que ser feito. E agora, feche os seus olhos. Isso, feche os seus olhos aí onde você está e respire profunda e lentamente. Não precisa, a partir de agora eu não quero nem ver comentário mais. Eu quero que você esteja presente, refletindo no que eu estou falando, de olhos fechados. Respire profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração, sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Isso. Sinta a temperatura do ar que entra em suas narinas, o movimento de expansão dos pulmões na inspiração, o movimento de contração dos pulmões na expiração. Muitos pensamentos te vêm e você simplesmente permite que esses pensamentos passem. Você gentilmente deixa os pensamentos passarem e volta a sua atenção para a sua própria respiração. De olhos fechados, você desapega de controlar os seus pensamentos e volta a sua atenção à sua respiração, ao presente momento. E você leva agora toda a sua atenção aos seus pés, permitindo-se perceber a temperatura, o tato, a posição dos seus pés. E assim, você permite que os seus pés se relaxem e se repousem sobre o chão. E você sente uma onda de relaxamento que vai subindo a partir dos seus pés. Você sente relaxar as suas pernas, suas coxas, a musculatura do seu quadril se relaxa. Você sente relaxar o seu abdômen, coluna lombar, tórax, ombros, braços, antebraços, mãos se relaxam. Você permite relaxar o seu pescoço, a sua face, todo o seu corpo se relaxa. E com uma disposição sincera de encontrar soluções para a sua vida, com uma disposição sincera de ter a vida mais leve, mais alegre, mais próspera, você se dispõe a olhar para o seu próprio passado, especialmente no que diz respeito à sua mãe, a vida que ela levou, a forma que ela conduziu o relacionamento dela com o seu pai e outros relacionamentos, a forma como ela conduziu o trabalho, as finanças, o corpo, a saúde, a forma que a sua mãe se relacionou com você, o cuidado que ela te deu. E você se permite perceber aquilo que mais te dói na história de vida da sua mãe, seja na história dela ou seja no relacionamento dela com você. E agora você percebe o que você sente quando você olha para esse destino, para esse evento, para esse episódio. Perceba o sentimento que vem, talvez de raiva, talvez de vergonha, talvez de pena, talvez um sentimento de medo.
Medo de repetir a história? Ou medo dela própria? Porque houve agressão. E também o medo faz atrair para a sua própria vida algo semelhante. E agora você consegue perceber que sim, isso te causa um mau efeito. Que sim, isso que te dói na história de vida da sua mãe se repete em sua vida. Agora você percebe que sim, esse jeito de ser, esse comportamento dela que te dói, várias pessoas tiveram com você no decorrer da sua vida. Talvez o cônjuge, talvez um filho, uma filha, te desafie exatamente com o mesmo tipo de comportamento. E você não aguenta mais esse sofrimento. Você não quer mais sofrer na sua vida cotidiana com os reflexos dessa dor. E agora, você visualiza na sua frente a sua própria mãe. Você vê como ela está vestida. Você visualiza os cabelos de sua mãe, como ela se apresenta aí, os traços da fisionomia de sua mãe. E agora você se permite, lembrando dessa dor que você tem em relação à vida dela, a história dela, ou a história de vocês juntas. E olhando agora dentro dos olhos de sua mãe, você percebe como ela te olha. O que a sua mãe expressa com o olhar? Veja. E o que você sente quando vê esse sentimento, essa emoção no olhar de sua mãe? Como isso reflete no seu próprio coração? Perceba o quanto isso dói. E aí, de olhos fechados, você diz, diante da imagem de sua mãe: você diz em voz alta: minha mãe. Eu vejo a sua dor. Eu vejo os seus sentimentos. E isso dói em mim também, minha mãe. Diga aí em voz alta, diante da imagem desse olhar de sua mãe: isso foi muito difícil para mim. Eu sofri muito. E sofro até hoje. Mas eu não aguento mais sofrer. Isso está muito pesado para mim. Julgando a senhora, minha mãe, eu acabei me condenando. E eu não aguento mais. Então, minha mãe, eu desisto. Respire profundamente, puxando pelo nariz e soltando pelo nariz e pela boca.
como colocando para fora algo que você carregou por tanto tempo. E repita: eu desisto. Diga: eu abro mão das minhas expectativas infantis. E agora sim, minha mãe, eu vejo a verdade. E para que eu tenha paz no meu coração, para que eu tenha uma vida mais leve, mais alegre, eu concordo com tudo o que aconteceu. Não faz sentido essa briga, porque esse foi o caminho que me deu vida. E eu vejo que no final das contas, eu saí ganhando. Muito obrigada, mamãe. Eu reconheço o seu valor, o valor de tudo que a senhora fez por mim. E só tenho a te agradecer. Olhe agora nos olhos de sua mãe e veja o que mudou. Como ela reage, como ela se sente quando tem o próprio valor reconhecido. E agora perceba o que muda no seu coração quando você se posiciona como uma filha, como um filho grato, grata e humilde diante de sua mãe. Veja quanto peso desce de suas costas. Veja quanto alívio tem um filho, uma filha grata e humilde, que deixa para trás o que não pode ser mudado, que se liberta das expectativas infantis e trazendo com você esse sentimento de leveza, de alegria, de paz. Você vem voltando aos poucos, pro aqui, pro agora, e lentamente, ao seu tempo, poderá abrir os olhos e ir colocando aí nos comentários como foi a experiência para você. Conta para mim, o que aconteceu? Qual foi o trauma que apareceu? Talvez seja algo que você nem lembrava mais direito, mas que estava lá, guardado, trazendo sofrimento sem você saber. Qual foi o trauma que apareceu? Qual foi a treta? Qual o problema que te fazia sentir talvez pena da sua mãe ou talvez raiva? E qual foi o insight que você teve? Por que isso foi bom para você? Como você está se sentindo agora? Coloca aí nos comentários, me dá um feedback. Estou aqui para ajudar vocês, então me ajudem me trazendo um feedback. Deixa eu ver o que eu fiz por vocês. Isso me leva a perceber o que eu posso melhorar. Vamos lá. A Ivana visualizou um trauma de abandono. Valderina Campos está se sentindo muito leve. A Neale acessou um trauma de rejeição. Valderina também. A Tainá Fagundes acessou um trauma de agressão. Elaine, não vi nenhum trauma, só vi tristeza em sua vida. E isso, Elaine, isso é um trauma, tá? Às vezes as pessoas acham que o trauma é só um evento
específico, pontual, mas não é para uma criança ver a mãe triste. Até para nós adultos é um trauma ver a mãe triste e que muitas vezes leva à repetição da tristeza. Então, a tristeza da vida da sua mãe é um trauma, talvez mais grave do que se fosse algo episódico. Maísa Cruz está falando: estou mais leve no momento. Parabéns, Maísa. Parabéns pela sua entrega ao processo. Parabéns por fazer o que tem que ser feito. A Luan está falando: a indiferença da minha mãe ao meu respeito. Sim, são traumas muito dolorosos. Então, cada trauma desse que aparece, ele precisa ser liberado, porque está causando um mau efeito na sua vida. E a autoliberação é um caminho bastante poderoso, que cada vez que você repete, inclusive isso que a gente fez agora aqui, pode e deve ser repetido. Vocês podem e devem voltar aqui nessa live. E quem não assistiu o começo da live, assistir de novo. Mas quem assistiu a live toda, volta aqui nesse momento da autoliberação e repete essa autoliberação. É provável que você veja a outro trauma, ou que você volte nesse trauma com menos dor, mas com alguma dor, que precisa ser liberada novamente. Então, isso aqui é um pouquinho do nosso trabalho. Isso aqui é um pouquinho do que eu posso oferecer a vocês de bom, como médico psiquiatra, como mentor, como terapeuta. E se isso aqui faz sentido para você, se tiver no seu coração uma vontade de aprofundar nisso, se você sentiu alívio nisso que eu te proporcionei aqui, se você quer estar mais próximo de mim, quer saber mais sobre isso, se você tem na sua vida clareza de que tem sabotagens acontecendo relacionado a traumas do passado, vem comigo nesse processo, vem comigo através do link da bio. Lá você pode falar com a minha secretária se você quiser fazer uma sessão individual comigo ou uma consulta médica psiquiátrica. Lá você pode entrar como meu aluno, como minha aluna, para o método Autoliberação para a Vida. Lá você pode participar, que vai ter no dia 30 agora de março, do workshop de cura da criança interior, com um ticket, com um valor de investimento irrisório, que ninguém pode falar que não dá conta de pagar. Aonde eu vou te conduzir em um processo de liberação de traumas da sua infância em relação à sua mãe, em relação ao seu pai. Especialmente os traumas que estão causando escassez na sua vida, dificuldades de relacionamento, especialmente relacionamento de casal, e as dificuldades que estão te causando tristeza, ansiedade, os traumas que estão te causando tristeza e ansiedade na sua vida, que é o workshop de cura da criança interior. Lá no link da bio você tem também um botãozinho onde você pega todas as informações do workshop de cura da criança interior. Lá no link da bio sobre o método ALV, você pode clicar lá também, e lá tem uma aula gratuita sobre como eu cheguei ao método ALV, e tem lá uma outra autoliberação muito poderosa também que você pode fazer. E faça o que tem de ser feito. Se você vê um caminho pela frente a ser seguido, não se amedronte, não se acovarde diante daquilo que precisa ser feito, porque de boa, não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Eu não falei para vocês que seria fácil, e não é fácil. É difícil, é pesado olhar para o trauma, mas o pior é viver com o trauma dentro do seu coração sem saber, só sentindo a emoção que o trauma traz. Você não lembra que foi o abandono da sua mãe, mas você acaba se sentindo abandonada e o namorado, o marido, vira as costas e te abandona. Você não lembra daquela dificuldade financeira que a sua mãe passou, que o seu pai passou, que você passou na sua infância, aquela privação de dinheiro. Você não lembra dela no dia a dia. E é pesado olhar para aquele dia que faltou comida? É pesado. Mas mais pesado ainda é faltar as coisas hoje na sua vida. Faltar dinheiro, faltar capacidade de pagar as suas contas. Então, sai realmente mais barato você
enfrentar e fazer o que tem que ser feito, enfrentar o olhar que você precisa fazer para os seus traumas e liberar desses traumas que só aparecem dentro de um processo profundo como esse aqui que eu conduzi vocês e como que você vai encontrar, obviamente muito mais aprofundado dentro do método ALV, dentro do workshop de cura da criança interior. Aqui eu não pude usar com vocês, por exemplo, exercícios mais profundos de respiração. E lá eu uso, porque o ambiente é mais controlado. Entende? 100% online, da sua casa, mas eu consigo olhar nos seus olhos através do Zoom. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês e link da bio. Vai lá para você saber mais sobre isso, para você entender, para você estar mais próximo de mim se fizer sentido, beleza? Beijão no coração. Até mais. Valeu. Deixa eu ir para os meus atendimentos, que eu já estou 8 minutos atrasado.